Sabe aquela sensação de que o futuro está cada vez mais incerto? Pois é, não é só impressão. E hoje vamos mergulhar fundo em um dos relatórios mais importantes do Gartner para a gente entender que forças são essas que estão agora mesmo redesenhando o nosso mundo. Então, essa impressão de que tudo está mudando e muito rápido é real. As regras do jogo estão sendo reescritas na nossa frente. E toda essa incerteza não acontece por acaso. Ela é o resultado de forças globais gigantescas que estão literalmente em plena transformação. O relatório do Gartner aponta para 4 grandes vetores que alimentam essa incerteza. Primeiro, a disrupção tecnológica, com inteligência artificial, claro, na linha de frente. Depois, a fragmentação geopolítica que está redesenhando alianças e o poder global. Temos também os desafios ambientais, que exigem formas completamente novas de operar. E, por fim, as novas expectativas sociais, que pressionam empresas e governos a agir de um jeito diferente. Ok, o cenário parece complexo, mas a boa notícia é que o Gartner nos deu uma espécie de mapa para navegar nisso tudo. 7 previsões-chave. Elas cobrem de tudo, desde tecnologia e política até algo tão fundamental quanto a própria confiança. Vamos explorar cada uma delas. A primeira grande área de transformação, sem surpresas, é a nossa relação com a inteligência artificial. E não se trata só de usar ferramentas novas, não. Estamos falando de uma integração muito, mas muito mais profunda em nossas vidas e no trabalho. E aqui aparece um conceito que parece saído de um filme de ficção científica, o gêmeo biológico. A ideia aqui não é mais só de humanos rotulando dados. Imagine um tipo de trabalho totalmente novo, onde pessoas equipadas com sensores fornecem um fluxo constante de dados biológicos para treinar IAs em áreas super complexas, como robótica avançada ou medicina de precisão. É outro nível. E a escala dessa mudança é monumental. O Gartner prevê que não se trata de perda de empregos, mas de uma transformação massiva. A IA não vem para eliminar o trabalho, mas sim para redefinir mais de 32 milhões de funções por ano até 2030, criando papéis inovadores como o de gêmeo biológico. Só que essa integração toda levanta uma questão bem delicada. Enquanto a IA desenvolve uma empatia sintética, capaz de criar laços emocionais que parecem reais, o que acontece com a conexão humana genuína? O relatório aposta que, até 2028, essa empatia artificial vai ter que ser rigorosamente regulamentada para evitar manipulação. Fica bem clara essa tensão, entre a eficiência do algoritmo e a nossa necessidade de uma interação humana autêntica. E essa revolução tecnológica não está acontecendo isolada. Ela está totalmente conectada com uma segunda grande mudança: o reequilíbrio do poder global. As dinâmicas de influência cultural e econômica que definiram o último século, elas estão sendo completamente redesenhadas. E os dados são bem claros. Uma pesquisa da Pew Research, citada no relatório, mostra a visão favorável dos Estados Unidos caindo de 60% para 49% em um único ano. É um sinal muito claro do declínio do chamado soft power ocidental, aquela capacidade de influenciar pela atração cultural e não pela força. E essa influência está migrando para o leste. A previsão é que, até 2040, o soft power asiático vai rivalizar ou até mesmo superar a influência ocidental. E isso é impulsionado por uma onda de exportações culturais, de filmes chineses, games japoneses e, claro, a música pop coreana, que já domina as paradas globais. Essa nova dinâmica de poder também acelera uma mudança na forma como gerenciamos recursos. A previsão é que até 2030, a economia circular vai se tornar o padrão, puxada pelo hardware modular. Pense em produtos feitos para durar, para serem consertados e reciclados. Isso não só vai reduzir o lixo eletrônico pela metade, como também vai garantir a segurança de materiais num mundo geopoliticamente instável. Bom, com a tecnologia e a geopolítica mudando tanto, é claro que as regras para os negócios também estão mudando. Liderança, risco e a própria definição de valor estão sendo completamente transformados. Então, como uma organização se antecipa nesse cenário? A resposta é a OSINT, ou Inteligência de Fontes Abertas. É basicamente a arte de transformar o oceano de informações públicas, redes sociais, registros públicos, tudo, em insights estratégicos. É o que permite que uma empresa seja proativa e não apenas reativa. E o mercado está respondendo rápido. O investimento em ferramentas de OSINT deve saltar de 10 bilhões de dólares em 2025 para impressionantes 90 bilhões até 2035. Esse crescimento explosivo mostra o quanto essa capacidade vai ser vital para a resiliência de qualquer organização. Novos riscos exigem um novo tipo de líder. O relatório chama isso de liderança não ética. Pode esquecer o líder que só se baseia em planilhas. Estamos falando de uma liderança que combina análise de dados com intuição,
com consciência ética e com uma visão do todo, para guiar as organizações no meio da complexidade. Isso não é só teoria, não. O relatório aponta o exemplo da Microsoft sob o comando de Satya Nadella. Ao focar em empatia e segurança psicológica, ele não apenas transformou a cultura da empresa, mas também triplicou seu valor de mercado. É um exemplo claro do poder desses princípios noéticos na prática. E agora, finalmente, chegamos ao tema que amarra todas essas previsões. Em um mundo de IA, de mudanças de poder e de enorme complexidade, um ativo se torna mais valioso do que qualquer outro. Essa citação destacada no relatório captura perfeitamente a essência do nosso tempo. A confiança se tornou algo raro e, justamente por isso, incrivelmente precioso. E aqui chegamos à previsão mais ousada de todas. Se os dados foram o petróleo da era da informação, a confiança é a moeda da nova era da inteligência. O Gartner prevê que até 2028, a confiança será mais valiosa que os dados como o principal meio de troca de valor entre pessoas e empresas. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um futuro onde a empatia pode ser sintética e a informação é infinita, a decisão sobre onde depositar nossa confiança não será apenas estratégica, será talvez o que vai definir a nossa própria humanidade.